Olá, estamos começando mais o Irlanda Talk Show, quadro Mulheres, e hoje está muito especial. Nós vamos falar sobre distúrbios alimentares. A gente que é bombardeado o tempo inteiro com informações das mídias sociais e principalmente comparação com o corpo das mulheres. Vamos entender um pouquinho mais sobre isso. Principalmente agora, né, Lídia? Depois daquele pudim maravilhoso do Brasileirinho. Ai, eu não vou existir. Como que eu vou viver sem isso agora? Me fala. Pois é. Vamos gravar mais. Vamos aprender como se controlar para não comer tanto pudim do Brasileirinho, hein? Não que não seja uma delícia, merecia. Então hoje nós temos duas convidadas super especiais. Juliana Braga, que é terapeuta e psicóloga, e Marcela Ferreira. Muito obrigada pela presença de vocês. Marcela também é holística nutricional terapista. Muito obrigada por estarem aqui. O prazer é todo nosso, como sempre. A gente sempre traz muitas mulheres aqui, são só mulheres até o momento, né? É muito legal pra gente sempre conhecer uma nova história, né? Uma nova profissão e falar sobre isso. Vamos começar. Podem se apresentar rapidamente pra gente, só pra... Bom, eu sou a Juliana Braga, trabalho com terapia sistêmica familiar, eu sou psicóloga social aqui na Irlanda. E é um prazer estar aqui com vocês hoje. Prazer é tudo nosso. Bom, eu sou a Marcela Ferreira, eu sou nutricionista, mas aqui na Irlanda eu trabalho como nutritional therapist e principalmente com a abordagem de nutrição comportamental e holística. E também só agradecer por estar aqui e vir falar desse assunto tão importante e complexo sobre transtornos alimentares. É realmente um assunto muito complexo, né? Eu acho que todas nós mulheres já passamos por alguma situação onde a gente está nessa posição de ter algum transtorno ou alguma parte psicológica da gente. Como a Jana falou no início, a gente tem realmente muitas comparações com outras mulheres, né? E a gente não sabe lidar com tudo isso. A minha primeira pergunta é: como que a gente identifica que aqueles nossos pensamentos, a imagem que a gente tem quando a gente se olha no espelho, é parte de um distúrbio alimentar? Do que é tão falado hoje em dia, né? Do que esse corpo tão perfeito, essa pele tão perfeita, sobre tudo isso, né? Nesse conjunto, como que a gente identifica isso? Eu acho que, primeiramente, a gente tem que desmistificar essa ideia de... Alguns minutinhos atrás, as meninas estavam comendo um pudim maravilhoso e elas disseram, a gente entrou aqui numa compulsão. E aí tem alguns termos que a gente utiliza no dia a dia, né? Como se fosse usualmente, mas sem saber exatamente qual é a definição e o que configura aquilo. Então, uma compulsão alimentar, ela faz parte de um distúrbio alimentar, que são hábitos alimentares irregulares, onde a gente tem uma necessidade ou uma preocupação excessiva com o corpo e com a autoimagem. Só que na compulsão alimentar, não é aquele docinho, aquela coisa que a gente come um pouquinho a mais, que a gente sente uma culpa, porque todos esses sentimentos, tanto, né, se existe uma culpa, uma raiva, qualquer sentimento expresso através da comida, tem muito dos altos e baixos emocionais no dia a dia, então é muito comum. É aquela coisa que a gente fala, vou descontar em alguma coisa, a gente acaba descontando. Exato, ou até mesmo durante nosso período menstrual, onde a gente tem alterações hormonais e você precisa daquele docinho a mais, aquela coisa, vem uma culpa, mas isso não configura uma compulsão alimentar. A compulsão alimentar, ela está muito mais associada a um sofrimento psíquico. Ele faz parte de um transtorno alimentar, onde a pessoa precisa de uma equipe multidisciplinar para trabalhar vários aspectos. Então, se eu perguntasse para você, você tem fome de quê? Né? Nós temos várias necessidades internas. E dentro dessas necessidades, o alimento ele faz parte como uma forma de trazer uma satisfação. Essa satisfação, ela não é configurada patológica. Então, ela não é uma compulsão alimentar. São hábitos, desejos que podem gerar uma sensação de culpa, de raiva, relacionado a esse monte de padrão, né, Má, que a gente conversa bastante sobre redes sociais, o quanto isso influencia, a nossa preocupação excessiva com imagem, mas ele não é patológico. Quando eu digo patológico, significa causar um sofrimento psíquico. E aí a gente pode entrar um pouquinho mais no que configura isso.
Eu assim, né, o que eu observo, né, quando você fala de sinais em relação aos transtornos alimentares, pensando nos mais comuns, né, que o transtorno da compulsão alimentar, a anorexia, né, nervosa e a bulimia nervosa, o que acontece? Quando a gente pensa, primeiro, pensar que são transtornos alimentares, são doenças psiquiátricas e que precisa de um apoio, né, de profissionais especializados para ter esse tratamento. Mas quando a gente pensa nos sinais, né, desses 3 mais comuns transtornos, né, então os episódios de compulsão alimentar, restrições, né, alimentares muito severas ou que acaba excluindo alimentos, grupos alimentares ou até em relação à quantidade da caloria, né, e começa a virar aquela perda de peso que não é saudável. Ou às vezes nem acontece uma perda de peso, né? Porque a gente sabe que restrições alimentares levam a episódios de compulsão alimentar. Então, quando vocês falaram do pudim, né? Quando eu cheguei lá primeiro, né? Nossa, a nutricionista chegou. Já escala do prato, né? E não é assim que deveria sermos, né? Os profissionais nutricionistas serem abordados e, ai meu Deus, a culpa. Porque quando a gente pensa no pudim, né, ele é maravilhoso. E aí o que vai contar, assim, tudo que leva a um sofrimento em relação à comida, não é uma alimentação saudável, não está saudável, né? Mesmo que a gente viva hoje nesse mundo das dietas, né, do corpo perfeito, que não existe essa perfeição se somos todos diferentes. E voltando lá falando dos sinais, porque senão a gente vai, né, e para voltar, o outro é em questão de métodos compensatórios inadequados. Então, se você vê, sua amiga, né, pelo menos assim, não vou falar que é um transtorno alimentar, mas já são sinais de alerta. Então, episódio de compulsão alimentar, que compulsão alimentar é uma quantidade exagerada, assim, é uma quantidade que uma pessoa igual você, Lígia, comparando você com outra pessoa, não conseguiria comer num espaço curto de tempo. E nisso vem uma perda de controle e a pessoa se sente muito culpada, vem com pensamentos muito negativos. Então, é uma atenção que a gente precisa ter. E aí o outro é o quê? É os métodos compensatórios inadequados. Então, por exemplo, ontem você teve uma festa maravilhosa, teve um bolo de chocolate ali, comeu um pouquinho a mais, hoje vou fazer jejum. Ai, não, só vou comer no almoço. Ou então já vou para academia que eu tenho que queimar lá, chutei o balde, preciso buscar. Isso não são métodos que a gente deveria, né, trazer dessa uma maneira que acaba normalizando hoje em dia. E outro ponto também, que não vou ficar falando muito, mas métodos purgatórios, né? Que acabam também entrando aí em métodos compensatórios não adequados. E esses sintomas, né, a gente vai ver de uma maneira geral, porque eles são físicos, eles são emocionais, eles são sociais. Então, eles são pequenos fechos que a gente vai pegando durante o dia a dia. Inclusive, teve uma pesquisa que a gente viu em 2019, 14 milhões de pessoas passaram por algum tipo de transtorno alimentar. E desses 14 milhões, 3 milhões eram crianças e adolescentes. É muito, é um público... É muita coisa. Sim, porque, por exemplo, eu assisto Quilos Mortais. Ai, Gente, eu nem conheço. Eu nem conheço. Conta. não, mas assim, são pessoas em obesidade, estão acima de 200 quilos, né? São obesos mesmo. E muitas vezes eles têm essas compulsões alimentares porque eles vêm, às vezes, veio de um lar abusivo, sofreram algum abuso, até mesmo sexual, e aí eles encontraram a saída na comida. E aí, quando essas pessoas procuram ajuda, já é tarde demais, né? Porque daí, na situação delas, o ideal era um tratamento psicológico, né? Para poder se perdoar também, porque tem muitas pessoas que sofrem algum tipo de violência, elas se culpam, né? Mas a culpa nunca é de quem sofre a violência, né? E elas acabam se culpando, descontam na comida. Então, tem muita questão, né? Por exemplo, se eu procurar uma nutricionista porque eu tô com anorexia ou bulimia ou qualquer outra coisa, o ideal é que venha junto um tratamento psicológico também. Porque se a pessoa, de repente, ela não consegue perder peso, o que seja, né? Ou ter uma vida um pouco mais saudável, ela vai se frustrar mais ainda, né? Pode gerar essa possibilidade também. Total. Até porque, acho que a Má pode falar também sobre isso, mas quando a pessoa está muito tempo tentando emagrecer ou investigando,
Às vezes ela está saudável, mas ela tem questões onde ela idealiza ou tem uma visão de corpo no qual ela quer atingir. E aí a Má, ela faz essa intervenção, mesmo não sendo psicóloga nesse caso, mas de tentar entender quais são as motivações dessa pessoa. Quando a gente está falando nesse sentido, dos quilos mortais, quando você fala do acompanhamento psicológico, especificamente para a compulsão alimentar, a gente está falando desse sofrimento psíquico que precisa ser investigado, porque esses sintomas que a gente falou, social, emocional, eles são pequenos. E ele é considerado como uma espécie de vício. Então eu já não estou utilizando mais a comida como uma forma de fuga. Eu estou utilizando a comida como um processo compulsivo, onde eu tenho pensamentos compulsivos, inclusive. Pensamentos obsessivos. Então é aquela pessoa que ela vai acordar de manhã e ela vai formatar a rotina dela em torno daquele momento da comida. Mas eu sinto assim, né, quando a gente fala, até a gente falando de transtornos alimentares, mas a obesidade não é transtorno alimentar, né, é uma doença, né, é uma condição clínica que é complexa, multifatorial, que às vezes existe muito um estigma, né, da obesidade. E isso é muito difícil na nossa sociedade, achando que às vezes a pessoa com obesidade, ela é fracassada, ela não tem força de vontade, que é só fechar a boca e malhar, né, que isso vai ajudar. E o que a gente observa é que não é assim que funciona. Hoje um tratamento eficaz, né, positivo para uma pessoa com obesidade, a gente já vê resultados, principalmente quem tem comorbidades, que se emagrecer 10% daquele peso mais pesado que a pessoa já teve na vida, já é um caso de sucesso. Então, sair daquela coisa do IMC, do número da balança, e sempre em busca do quê? De mudanças de comportamento, de movimento, alimentação, saúde mental, para assim chegar numa consequência ou emagrecimento. Ficar só pensando naquele número da balança é o que gera muito mais sofrimento e uma relação conturbada com a comida e com o corpo. Porque a gente nunca vai estar... Assim, se você tá com problema com a comida, você tá com problema com o corpo. Se você tá com problema com o corpo, você tá com problema com a comida, porque é muito relacionado um ao outro. Então, eu gosto muito de ressaltar que a gente precisa olhar com atenção, né, nesse programa que eu nem conheço, mas para mim já dá um assim, porque até programas anteriores relacionados, né, quem perde The Biggest Loser, tem estudos mostrando até, né, que é de 20 anos atrás, todos engordaram. Porque dietas vieram para falhar. A realidade é essa, né? Então a gente sabe que tem uma comparação, hoje já tem autores falando que um dos maiores que trazem, né, as causas da obesidade está relacionado com dietas restritivas. Então, é muito novo tudo isso de como você se cuidar e como você, na autoimagem em si, você está emagrecendo e você esquecer do peso da balança e começar a olhar para o seu próprio corpo, né? Então, como que a gente lidar com tudo isso junto? Porque, por exemplo, eu sou uma pessoa que eu venho em dietas in and out por 20 anos. Eu tive tempos que eu tive meu corpo exatamente do jeito que eu queria. Teve tempos que eu estava muito obesa, no meu ponto de vista. E às vezes não, eu tenho um distúrbio de imagem comigo mesma, que as pessoas falam, olha, você tá isso, você tá aquilo, e para mim eu sempre tô 20 quilos a mais. É a minha imagem que eu tenho pessoal, infelizmente. E não é que, nossa, tá ruim ou tá bom, às vezes eu realmente me amo, às vezes eu não me amo at all, né? Então, como lidar com isso? Porque é um distúrbio geral, um distúrbio, e aí talvez tem dias que eu como muito mais, porque eu acho que, né, eu tô me sentindo triste, porque é a minha imagem que eu vejo no espelho. E tem dias que hoje eu não vou comer porque daqui a uma semana eu vou fazer alguma coisa, então se eu tá mais sequinha ali, mais sequinha aqui, né? E até você se desligar de tudo isso, da sua imagem, da balança. Como que a gente lidar com tudo isso? Porque comer é um ato, né? Como a gente fala, ainda mais a gente que vem do Brasil, onde a gente sabe que a gente tem uma porcentagem de pessoas pobres que passam fome. Eu acho que isso leva a gente a pensar... Quando você está comendo tudo, você tem que finalizar a comida que está no seu prato, porque você pensa, tem gente que não tem nem o que comer. Entende toda essa ligação desse mundo? Então, como lidar com tudo isso? São as crenças alimentares, né? Que a Ju pode até falar mais em relação até isso de
dessa questão que vem, né, como me aceitar. Primeiro, né, às vezes trabalhar com o quê? Se alimentando de mídias sociais que te preencham com um acalento no coração e não, nossa, né, muita gente vê às vezes mães, né, que acabaram de ter o neném, aí teve aquela influência também, teve o neném, Que sai que aquela... E aí a mãe fala, nossa, mas faz 1 ano que eu tô aqui, não voltei. Uma coisa interessante, eu vou deixar a Ju falar, mas só por causa que veio agora, é assim, a gente fala, né, na nutrição comportamental que tem o ciclo vicioso das dietas. Começa sempre com o quê? Eu não estou feliz com o meu corpo. O que eu vou fazer? Dieta, restrição, alguma coisa ali. E aí, com isso, elas não são sustentáveis a longo prazo. Quem consegue ficar numa dieta low carb mais do que, sei lá, 3 meses? Se conseguir. E sempre, quem são pessoas que fizeram dieta ao longo da sua vida, sempre a próxima dieta vai ser mais difícil. Nunca vai emagrecer tanto. Então, aquela tua primeira dieta foi a que mais te emagreceu. Só que você não manteve os hábitos sustentáveis. E aí o seu corpo, gente, é uma realidade também que sinto contar para vocês, mas o seu corpo sempre vai querer estar no seu peso mais pesado que você já teve na vida. Ele sempre vai querer lutar para voltar ali, porque é o normal dele. Mesmo que às vezes tenha um monte de questões aí físicas, né, relacionadas com comorbidades, mas ele sempre vai querer voltar. Então, uma coisa é, se você começou uma dieta e ela é difícil de manter, nem comece, porque você vai ter que manter ela para a vida inteira. E nisso vem também a questão aí toda psicológica. Então, voltando lá para o ciclo, né, das dietas, insatisfação corporal, faça uma dieta, com isso vem frustrações, né, desejos, isso é proibido, não pudim, não posso comer, não posso. Acontece um gatilho emocional, vou para comida, perda de controle, episódio de compulsão, engordo. É um ciclo vicioso. É um ciclo vicioso. Nossa. E a função da terapia, nesse sentido, é para que a gente possa se entender enquanto indivíduo em todas as camadas, porque nós somos seres que temos uma consciência individual, uma consciência coletiva, uma consciência familiar. Então, isso que você diz, né, de minha autoimagem, como é que foi a sua infância, como é que você cresceu, o que você escutava sobre corpo, sobre imagem, como que a sua família lidava com a alimentação. A gente tem que lembrar também que o brasileiro, ele vive em torno do alimento. Se a gente vai fazer qualquer tipo de festividade, todas as festividades brasileiras, tem comida. Às vezes a gente começa a preparação dos alimentos pela comida. Né? Ele tá sempre ali envolto. Eu tive um dos atendimentos, foi bem interessante. A gente foi fazendo um trabalho muito profundo de entender como funcionava o sistema familiar dela. Ela tinha muita dificuldade de autoestima. Comia em quantidades exageradas, nesse caso era uma compulsão mesmo. E aí ela dizia, desde pequenininha, que ela já tinha alguns sinais que ela demonstrava, mas que não eram perceptíveis para a família, como, por exemplo, abrir aquela lata de leite condensado e ela deixava, e ela ia tomando aos pouquinhos a lata. Nossa, né? Já fiz isso. E aí ela escondia, e aí a mãe dela falava, poxa, mas o que aconteceu aqui com a lata? Teve um ratinho, alguma coisa? Só que a gente não sabe como acolher essa criança, adolescente, não sabe quais são as dificuldades, o que está por trás daquele sentimento, quais são os vazios, ou às vezes que precisa ser reequilibrado. E aí o que a gente faz? Repreende. E aí a comida acaba se tornando algo como uma punição. Ela entende ou internaliza aquilo como uma forma de punição. Então tem vários mecanismos que não dá pra gente colocar numa caixinha. Ele precisa ser considerado o todo. Então quando a gente fala de nutrição comportamental e de terapia sistêmica familiar, é você olhar para todas as bases que te compõem. E isso faz parte também, como você falou, do socioeconômico, do político. Qual é o ambiente, né? O que está ali por trás. E a questão também, eu acho que é muito importante a gente frisar, é a comparação, né? Como você falou, da mãe não dá para comparar, né? Porque as pessoas têm rotinas diferentes, têm criação diferente, têm alimentação diferente dentro de casa. E tem uma pesquisa também sobre influência, né? Quais são os países em que as pessoas são mais influenciadas por influencers, e o Brasil ocupa o primeiro lugar. Então, eu acho que o Brasil tem muito esse peso, assim, do corpo, né? A gente vê muito mais as brasileiras, elas são muito mais expostas. Só que daí essas mulheres que se expõem, elas fizeram centenas de plásticas, elas têm uma vida completamente diferente.
Então, assim, eu nem sigo, na verdade, porque... Primeiro porque eu não gosto muito do conteúdo, mas também por essa questão de ficar comparando, porque eu sei que aquilo não é realidade, né? E a vida não são mil flores, porque quando a pessoa ela desliga o celular, quando ela sai do celular, às vezes ela tá tendo uma compulsão ali por trás, que não é uma parte que ela conta, né? A gente não, infelizmente, né, quando a gente pensa, né, acho que são os dois lados, né? O lado também, né, positivo, que tem como se alimentar de mídias, né, que te tragam um bem, mas quando a gente fica olhando muito essa questão aí, né, de perfis que acabam, nossa, mas por quê? Ai, como que ela consegue fazer isso? Nossa, ou então até os filtros. Gente, às vezes a gente tem que... Quando que às vezes a gente para e fala, ai não vou postar porque, ai, eu não tô bem, mas eu não quero colocar filtro. Eu tento não usar tanto filtro, né, no meu perfil profissional, porque eu quero mostrar quem eu sou e para também não sair da realidade, porque é isso que tá fazendo a gente, né, as comparações que são irreais, né, tem até cirurgiões plásticos falando que às vezes chegam pessoas que querem o nariz de um filtro. Então, olha como que a gente está chegando. E tem uma pesquisa super interessante, né, falando do Brasil, que, por exemplo, né, de 6 mulheres, a cada uma, né, de 6 mulheres, elas trocariam 5 anos da vida delas para chegar no peso ideal, né? E quando for... Redução de tempo de vida. Para que você se sinta bem ou se sinta aprovada. Porque aí tem que estar por trás, né, Mal? Que tentar se sentir aprovada, ser vista, ser reconhecida, ser apreciada. É sempre pra lá, né? Pra fora e não pra cá, né? Mas eu acho que a sociedade... Mas eu acho que a sociedade criou essa comparação, principalmente entre mulheres, né? De você realmente ter, né, tudo no lugar, a mulher com a bunda grande, a cinturinha fina, a perna malhada, o peito no lugar, né? E aquele rosto maravilhoso, aquele cabelo liso, enorme, principalmente brasileiras, como a Jana falou. Então, tudo isso mexeu muito com a gente, né? Em qual quadrado eu me encaixo, né? Se eu vou num lugar, tem aquela mulher perfeita e eu talvez esteja perto né, na comparação, mas na minha cabeça, porque de tantas coisas que a gente vê hoje, que são as coisas que nos alimentam, né? Mostra essa imagem desse perfeccionismo, que tá praticamente inacusável para 99%. Mas é isso que a indústria de beleza quer que seja inatingível, irreais, padrões irreais para o quê? A gente sempre está consumindo, sempre vai lá, faz um negocinho ali, aqui, vou ali, né? Então, por quê? Porque eles não querem todo mundo satisfeita com seus corpos, né? Então, e cadê a diversidade, né? Se a gente for pensar, né, se as nossas digitais são todas diferentes, por que a gente tem que ser tudo igual? Exatamente. Né? Então, é um trabalho funciona para você, não funciona para mim. Né? É tanto que na nutrição você tem diversas abordagens, quanto na psicologia. Então, você vai para aquilo que se encaixa naquele exato momento, para aquela necessidade específica. E em algum outro momento ele vai mudar. E a gente vai adaptando. Tem que ser adaptável. Tá bom, falando sobre tudo isso, sobre distúrbios, a gente tem hoje uma coisa também chamada... Não sei se posso chamar isso do peso ideal, mas eu acho que tem o corpo ideal. Porque tem certas partes do nosso corpo que a gente tem mais gordura, abdominal... Isso é muito prejudicial. Como que a gente lidar com tudo isso? Por exemplo, às vezes você tá um pouco acima do peso, mas você tá saudável. Porque a imagem hoje, a gente vê mulheres que são obesas e falando que, talvez tentando normalizar a obesidade. Eu não sei até que ponto, eu tenho minha opinião formada sobre isso, mas vocês estão aqui para falar sobre isso. Eu não sei se eu tô certa, mas outro dia eu fui numa nutricionista e ela olhou a minha circunferência abdominal. E ela falou pra mim, está alta. Ela falou, não é que o seu peso esteja tão ruim, mas está alta. Uma parte não deveria não ter tanta gordura. Porque a gordura abdominal, ela acaba sendo a com mais risco para, né, a gordura no fígado, né, com mais comorbidades, para ter mais riscos de doenças cardiovasculares. Mas aí que vem outra questão, né, que claro, todo mundo tem a sua opinião. Ninguém aqui está querendo romantizar a obesidade, que é o que agora fala, né? A verdade é que a gente precisa, assim, como é que estão os seus hábitos? A gordura subcutânea, que às vezes vai lá na Nutri e usa o adipômetro para pegar, essa não traz risco para a saúde. Você pode falar, eu quero estar com 15% de gordura. Mas não é esse o problema, é a da região abdominal, isso daí tá certo. Mas a maneira mais, o que a gente sempre vai preconizar,
Não é falar, ai, você precisa perder 10 centímetros porque o seu risco de fatores cardiovasculares está alto. Não, é você pensar, como é que está a sua alimentação? Tá fazendo exercício físico, Lídia? Tá dormindo bem? Como é que tá esse nível de estresse? Como é a sua rotina, como você se sente neste corpo, que é o seu veículo no mundo, né? Então tem que ter uma atenção, porque quando fala assim, né, do peso ideal, a gente precisa ter uma atenção, porque esse peso ideal não deveria ter esse peso todo, sabe? Eu preciso chegar. Mas um ponto também, outra verdade, que eu vou falar aqui. Nosso corpo não é massinha de modelar, né? A gente precisa... Se você quer, às vezes, a sua genética, você fala, eu quero perder aqui, ó, essa gordura. Não, pode ser que a sua genética vai ser mais o culote que você vai perder. Então, só com uma cirurgia, né, uma lipoaspiração, que aí você vai saber onde você vai perder. Mas com dieta e exercício, não tem garantia de onde você vai perder, principalmente relacionado ao seu biotipo. Mas a gente hoje já tem estudos mostrando que a gordura visceral é a mais fácil de se perder com mudanças de estilo de vida, de hábitos. Então, a gente precisa, voltando lá para o peso ideal, não é questão de eu preciso no IMC, né? Que hoje a gente já sabe que o IMC para individual, a gente ainda usa, né, como um dos critérios para avaliação nutricional, mas não deveria colocar todo esse peso. Não é um fator determinante. Não é, porque são vários igual. A circunferência abdominal é o que eu gosto bastante de usar, né, quando eu vou fazer uma avaliação nutricional, assim, de comparar, né, com o acompanhamento do paciente, mas a gente precisa ver que, assim, será que eu preciso emagrecer? Hoje já tem estudos mostrando até que pessoas mais saudáveis são de MC 22 a 27. Que antes era considerado sobrepeso? No 27 ainda é. Ainda é sobrepeso, acima de 25. Mas aí, sempre pensar, será que eu preciso realmente emagrecer? Como é que eu tô me alimentando de alimentos mais in natura, né? Eu tô fazendo exercício físico? Como é que estão meus exames laboratoriais? Eu tenho energia para fazer as minhas atividades do dia? São essas as perguntas. Você tá fazendo tudo isso? Como anda a qualidade dos meus pensamentos? Também, minhas emoções. A minha relação com as minhas emoções. Estou comendo por prazer, estou comendo por fome e saciedade, que eu acho que é algo muito bacana que ela trabalha, com fome e saciedade. Qual é a necessidade e quais são as minhas necessidades emocionais? Porque quando a gente fala nessa questão, né, que é uma pergunta tão abrangente, ela é simples, mas é profunda, eu tenho fome de quê? Você tem fome. E se não está sendo sanada, o que você faz com isso? Em que outros prazeres você pode criar na sua vida para poder ter fontes de prazer? Né? Então tem vários lugares. Aquela vontade, por exemplo, eu gosto muito quando eu saio do trabalho, muitas vezes eu preciso de doce, assim, parece que me traz uma sensação de sair do trabalho, de conforto. Comer um pedacinho de chocolate, esse já me ajuda. Doce. Nós estamos na sessão? Assim, preciso de pudim. Não, eu tenho aquela sensação que quando eu como, eu tenho aquela sensação de relaxamento. Mas o que acontece muitas vezes é que eu não consigo comer só um pedacinho. Aí eu gosto de comer o chocolate inteiro porque é gostoso, né? E essas indústrias, eles trabalham realmente para produzir algo que você vai querer comer sem parar, porque é muito saboroso, muito gostoso. O açúcar, ele vicia, né? E é disso que a gente tá falando. A questão é que você vai trabalhando com as suas questões emocionais, mas você tem a consciência de que quando eu tenho um dia estressante, chega no final da semana, eu quero uma coisa que me dê prazer, um açúcar, um chocolatezinho, você conscientemente, um vinhozinho. Cientemente. Pode ser uma garrafa? Então, aí que entra a parte do quê? De um mindful eating. Como você come? Porque assim, será que o seu chocolatinho, todo dia um pedaço, vai ser o problema ou a barra? Né? Ou então eu fico bonitinha na dieta de segunda a sexta e sábado eu chuto o balde, sábado e domingo, aí domingo eu como, que segunda-feira eu volto. Né? Então, isso é uma atenção. E quando pensa aí, né, no seu chocolatinho como um conforto, porque quando a gente pensa no comer emocional, sempre a primeira fase é conforto e distração. Aí, dependendo de como vai indo, né, aí você vai comendo, num exagero, numa compulsão, que aí começa a chegar num estágio que aí eu não quero sentir nada, de sedação. Aí continua comendo, um alerta, né? Fica com esse recorte como um alerta, mesmo porque você tem a consciência de que isso te dá prazer e você sabe disso.
Quando você já está num período de compulsão alimentar, você não tem essa consciência. Porque não interessa o que você vai comer. Então você não tem mais aquela sensação de conforto? Você está realmente comendo por compulsão? Já viram uma Chegando Você até tem, numa você tem o conforto, punição. mas ele é desligado. Então, já independente do conforto, você pode comer chocolate. perda como de você controle. Você Acontece. não saboreia mais. E nessa perda de controle, é independente daquilo que você está comendo. E você não tem consciência sobre aquilo. E o que te sacia é a quantidade. E não exatamente aquilo que você está comendo. Ele é um processo completamente inconsciente, onde você vai fazendo por repetição, e o acúmulo de calorias. Então, imagine que você extrapolou, a gente está falando de um pouquinho a mais. Quando a gente está falando da compulsão, eu já não tenho mais seletividade do alimento. E depois, nesse próximo estágio, eu faço uma reserva, uma ingestão calórica gigantesca, que seria suficiente para nutrir o seu corpo por 2, 3 dias. É disso que a gente está falando dentro da compulsão. Então, a gente tem que separar também e entender o que são os limites, né? Dentro daquilo que a gente tem, porque a gente tem dias difíceis, dias fáceis. Mas será que um chocolatinho todo dia vai ser o problema, né? Então, às vezes até observar, Jana, né? Uma sugestão é, às vezes, como foi a sua alimentação o dia inteiro? Né? Porque às vezes até o chocolatinho à tarde pode ser porque você não comeu tão bem no seu café da manhã, o seu almoço, às vezes, né? Então, observar isso. E a minha sugestão é assim, quando você estiver comendo o seu chocolatinho, aprecie cada pedacinho dele. Porque quanto mais conectada a gente tá com o alimento, menos a gente come. Agora, quando você não tá conectado, você tá comendo chocolate, jogando o negócio no celular. E é verdade que, por exemplo, o chocolate, né, por causa das papilas degustativas, né, que a gente tem, você comer mais devagar e apreciar mais o sabor ajuda nesse, né, para você diminuir essa vontade ou até comer mais. Essa é a função do Mindful Eating. E você sabe que assim, quando fala, né, dessa perda de controle e tudo, né, em relação ao alimento, e você falou uma coisa, falando, né, de indústria alimentícia e dos ultraprocessados, assim, tem chocolates e chocolates, né? Se você pega, às vezes, um chocolate, se você lê os ingredientes, que tem 1 milhão de ingredientes ali, maioria que você não reconhece como ingredientes culinários, as chances de você ter uma perda de controle é maior. É igual quando a gente pensa, né, falar no bis, né, impulso irresistível comer um só. Quem consegue comer só um bis, né? Mas, então, o que acontece? Então, quando a indústria alimentícia junta num alimento gordura, açúcar, sal, mais aditivos, o nosso cérebro, para ele, é um boom de explosão. Fala, uau, o que é isso que apareceu aqui? Porque nos alimentos... serotonina, prazer. Porque no alimento in natura, não existe nenhum alimento natural que é rico em gordura e açúcar, carboidratos, né? Até se você pensar uma fruta, o abacate, mas não tem tanto carboidrato. Então, quando a indústria alimentícia juntou disso, é um mecanismo no nosso cérebro que fica tão uau e que também faz, às vezes, a gente ter a perda de controle e não consegue ouvir os sinais de saciedade. Então, por isso que, às vezes, se a gente tá ali fazendo outra coisa e tá com um pacote de Ruffles, sei lá, batatinha frita, né? As crisps da vida, as chances de você perder o controle ali, quando você vê, nossa, mas já acabou? É porque o seu cérebro perde a noção da saciedade. Por isso que é tão importante quando a gente vai comer algum alimento mais ultraprocessado, não coma do pacote. Se você quer comer o seu chocolatinho, compre uma porção menor, vai pegar a barra, né? Por exemplo, eu comprei a barra porque estava mais barato. Mas pegue uma fileirinha, corte em pedacinhos, põe num potinho, né? A crisps, põe num potinho, porque isso também para trazer para o seu corpo, eu tenho isso, eu vou saborear cada pedacinho, para ajudar o seu cérebro a identificar esses sinais de saciedade. Só frisando essa parte, quando a gente está falando sobre a compulsão alimentar, só para ficar bem claro que esses sintomas, esses sinaizinhos que a gente vai pegando durante o dia a dia, eles não são características de uma compulsão alimentar, como você trouxe. A pessoa que passa por essa compulsão, além daquela quantidade extravagante, super calórica, ela vai escolher, e ela tem sintomas de exclusão social, inclusive, onde ela não vai. Tem muitos que acabam se excluindo, comendo escondido. Às vezes não até por julgamento. De vida social. Principalmente as pessoas com obesidade,
Que às vezes assim, nossa, eu não posso me satisfazer, que comer um McDonald's, por exemplo, a pessoa magra pode. Mas será que aquela pessoa magra, ela fuma, ela bebe, mas ela tem uma genética, né, a magra de ruína. Magra de ruína. Fala, né, popularmente. Mas será que ela é mais saudável que às vezes uma pessoa, né, que está acima do peso, que faz exercício físico todo dia, tem uma alimentação mais in natura, fresca, tem os exames laboratoriais legais, tá com a terapia em dia, tem energia? Quem será que é mais saudável? Tudo isso que você acabou de falar agora é uma forma da gente evitar os nossos distúrbios alimentares. Como que a gente evita chegar a esse ponto de quando eu vou comer alguma coisa, porque né, a indústria coloca pra gente, você come isso quando você vai abrir uma caixa de bis. Outro dia também falando, e eu concordo plenamente, você abre a caixa de bis, como você falou, e é pra você comer todos, não é pra você deixar pra depois, porque eles ficam moles, ruins. Como que a gente evita isso nos dias de hoje com todos esses alimentos que a gente tem, que a gente sabe que não são saudáveis, mas são deliciosos? A gente fala que... Eu acho que a primeira coisa que eu ia perguntar, antes da gente voltar para o alimento, seria: quais são as minhas fontes de prazer? Isso também conta, né? E como eu faço para adoçar a minha vida, de alguma forma? Eu acho que essas seriam as primeiras perguntas, porque elas são super simples, mas elas são extremamente profundas. E a gente sempre tem algum ponto que precisa ser visto, que precisa ser notado. E isso que a gente está falando não são apenas distúrbios ou transtornos, mas sintomas. E os sintomas, eles servem para serem vistos. Se tem alguma coisa que está em desequilíbrio, ele precisa ser visto. Com certeza, e eu acredito, né, que falando disso, primeiro, né, a gente até identificar que, por exemplo, transtornos alimentares é uma linha, né, quando a gente pensa, tem o comer normal e tem os transtornos alimentares, né, o comer normal, saudável, relação feliz com a comida, com uma relação saudável com o seu corpo, e os transtornos alimentares já viram uma questão patológica, né, psiquiátrica, que precisa de tratamento específico, e aí no meio a gente tem o comer transtornado. Que aí, se não cuidado, leva para os transtornos alimentares. Uma frase que eu adoro, né, é que não é toda dieta que leva a um transtorno alimentar, mas a maioria dos transtornos alimentares vem de uma dieta. Então, nesse mundo que a gente acha que é tão normal falar para uma pessoa, nossa, você tá magra, como se fosse um aplauso para ela, isso pode às vezes virar mais gatilho para a pessoa querer mais emagrecer, porque ela tá tão vazia que ela não dá nenhum elogio para ela, e ouvindo as pessoas comentarem sobre o corpo dela, que tá cada vez mais magro, e o povo acha bonito. Então, a gente até aprender a não falar do corpo alheio. Nem que, nossa, você engordou, hein? E fala, nossa, eu tive uma depressão horrorosa e tive que tomar um monte de medicamento que acabou, né? Não. Então, é importante a gente trazer essa conscientização de não falar do corpo alheio. Nem que tá magra, nem que tá gorda. Então, porque falar que uma pessoa engordou é uma ofensa, mas falar que uma pessoa tá magra é um elogio. E a gente não sabe o que tá passando, né? E às vezes até que engordou, por exemplo, eu conheço uma pessoa que ela engordou bastante por causa do antidepressivo, né? E é muito chato, né? E aí uma outra pessoa, vou falar, meu pai. Ficava falando, você tá gordinha, né, Daniela? Você tá gordinha. E eu falei, pelo amor de Deus, ela tá tomando antidepressivo. Você não pode falar, porque a pessoa lá já tá tomando um antidepressivo que tipo, já tá tratando uma situação. E você fala, isso é muito pior. Esse tipo de coisa você não fala pra uma mulher. E aí ele parou e ele entendeu. Eu falei, se eu falar que você tá gordinho, se eu falar você tá ficando velho. É que isso também é só um ponto, né? Porque a gente tá falando exatamente ponta do iceberg. Dos transtornos alimentares, mas a gente esquece que, em decorrência do transtorno alimentar, a gente vai puxando várias outras ramificações, como ansiedade, transtorno de ansiedade, depressão, que também são outras causas. São vários gatilhos, né? Muito. Sim, vários fatores, né? Multifuncionais, né? Que acabam acontecendo aí, que levam aos transtornos alimentares, ou até o transtorno alimentar, ou até o comer transtornado, né? Então, por exemplo, gente, tem gerações, né, de famílias que vêm de mulheres de dieta. E aí, eu tenho, né, um episódio de uma paciente, eu não vou pro Brasil porque eu engordei aqui na Irlanda. Se eu for pro Brasil, vou ficar falando que eu engordei.
Então, sabe? Então, como que gera isso, né? Então, se ela chegar mais magra, vão aplaudir ela. Mas se ela chegar mais gorda, ela, nossa, o que aconteceu com você? Você tá bem lá? Tá feliz? O que aconteceu? A minha avó fala sempre que eu tô magrinha, ela acha que eu não tô comendo. Tô sempre magrinha. Ou talvez, inconscientemente, ela tá tentando te dizer: você era tão mais bonita aqui no Brasil, volta pra cá. Tem sempre mecanismos internos que a gente vai projetando e trazendo. E isso fica muito marcado, a gente vai internalizando o tempo inteiro tudo que a gente recebe. Todo canto. Então, o que é nosso, o que é do outro? O que faz parte do social, o que faz parte da nossa família, o que faz parte do nosso inconsciente coletivo. São muitas coisas, não dá pra gente colocar tudo numa caixinha, mas a gente sabe. Para trabalhar dessa forma, tem que ser com uma equipe multidisciplinar. Então, psicólogos, terapeutas, parte clínica, médicos, nutrólogos, nutricionista, é uma equipe multidisciplinar que vai fazer o trabalho com a compulsão alimentar ou transtornos gerais como a anorexia. E a bulimia nervosa. Esses são os mais comuns, né? Porque a gente tem mais de 7 transtornos alimentares aí, né? Chegamos ao final e para encerrar, na nossa vida atual, quem infelizmente não pode ir numa nutricionista por questão de dinheiro, por questão de que às vezes a gente não quer ver um profissional porque a gente tem medo daquilo que a gente pode ouvir, quais são as dicas de você para a gente ter uma vida mais saudável? Mente, corpo, tudo isso mais saudável, coisas que a gente pode fazer dia a dia para melhorar a nossa autoestima, o nosso psicológico, tudo. Qual que seriam as dicas de vocês? Eu, na minha opinião, uma coisa que a gente precisa muito trabalhar é em relação à autocompaixão. Você se tratar, porque nós somos as maiores chicotinhos, né? Ai, por que eu fiz isso de novo? Ai, nossa, eu derrubei esse negócio de novo. Ai, porque né? E por que assim, a autocompaixão é uma coisa que eu gosto muito de trabalhar comigo e com os meus pacientes, porque assim, a autocompaixão simplesmente assim, você se tratar como uma pessoa muito querida. Né? Então você ia ficar falando, nossa, essa tua barriga, hein? Você vai ficar falando isso pra sua pessoa que você gosta muito? Nós falamos assim, não, calma, vamos começar a fazer uma caminhada? Vamos começar hoje a planejar a nossa alimentação pra semana. Trazer esse sentimento de autocompaixão é muito importante, né? E é aquilo de, eu gosto muito, né, Carlos Jung, que fala, né, que quando eu me aceito é que eu mudo. Então se você só quer ficar mudando, você nunca vai mudar. Agora, quando você se aceita, é que a coisa transforma. Você trouxe uns livros ali, né, Eu trouxe, né, que foram livros que eu li, que eu acho que é interessante até não só trabalhar a questão do... não precisava pegar, né? Não, pode mostrar pra câmera. E aí são alguns livros, né, que esse daqui, né, A Woman, Food and God, tem em português também, né, Mulher, Comida e Deus. E é uma nutricionista americana e que fala muito, ela trabalha muito com mulheres, né? Ela faz retiros para as mulheres que têm transtornos alimentares ou comer transtornado. Mas eu acho que a mensagem mais interessante desse livro é quando a gente está muito preocupada com o nosso corpo, com o peso na balança, é que a gente não está ouvindo aqui, ó. A gente precisa fazer o caminho de volta para cá, que é o que, né, com a autocompaixão, com ajudas de profissionais, com, né, até pensar em relação à sua, com a comida, com o corpo, atenção, né, porque às vezes não é qualquer nutricionista que vai conseguir te ajudar, né, se você tem episódios de compulsão, não vai ser dieta restritiva, com cortes calóricos, alimentos proibidos, que vai fazer você melhorar. Outros também que eu trouxe dessa autora, né, a Diana Garbini, esse é brasileiro, esse daqui eu acho que só acha no Brasil, comprei no Brasil, né, que a vida perfeita não existe, e fazendo as pazes com o corpo. E ela teve, né, diagnóstico de um transtorno alimentar e ela conta a jornada dela, né? Ela era uma jornalista e aí ela tem um canal super legal no YouTube que é o Eu Vejo. E é super legal porque trabalhando, né, com todas essas questões. E esse daqui é maravilhoso, que ele só tem em inglês, eu acho, que é o Body Kindness. Que aí vai trazendo, né? De vez em sair dessa, a gente chama de mentalidade de dieta, né? Que tudo é a dieta. E por que eu não vou olhar ali para a minha alimentação, minha conexão com a comida, né? Eu gosto muito de trabalhar com comer intuitivo, com mindful eating, para fazer essa conexão. Porque quando você está conectada, você vai chegar, não no seu peso ideal, mas você vai chegar no seu peso saudável, que é muito diferente e é aquilo que você vai manter para a vida, e não só para caber naquele vestido. Somos seres únicos,
E autoconhecimento, eu ia falar autocompaixão, mas eu vou ser rigorosa. Já. Que é o autoconhecimento, o amor próprio. É uma jornada, né? Independente de ter profissionais ou não no nosso dia a dia, a gente sempre tem pequenas necessidades. Tem coisas que a gente consegue ver com facilidade, tem coisas que a gente mascara pra gente mesmo. Então, antes mesmo de ser um ser no mundo, olhar quais são os recursos internos que eu posso utilizar, porque a gente sempre tem forças que são muito maiores. Então, eu diria, como eu posso me olhar de uma forma mais, eu ia falar kindness, uma forma mais gentil, uma forma mais carinhosa consigo mesmo. E se eu não consigo, buscar ajuda. Eu acho Pedir que ajuda. é o mais importante. Eu até, assim, como a gente já está finalizando, mas eu acho que é importante identificar, igual que você falar, quando não tem dinheiro, recursos para buscar uma nutricionista. Por exemplo, né, se for pensar no Brasil, tem algumas associações, né? Tem a Associação Astral, que é dos transtornos alimentares, né, do Brasil, e ali tem, preciso de ajuda. Clica lá, vai ter como te ajudar. Tem também para amigos, familiares, né? Aqui na Irlanda, né? Se fosse um caminho, se você começa a perceber, ou se tem algum amigo, né, que fala, nossa, mas essa pessoa tá... Tô falando, você tá magra, mas você tá magra. A pessoa não consegue se ver daquela maneira, ou muitas restrições, ou esses métodos compensatórios inadequados. Né, procurar um GP, né? Ter o clínico geral, né, daqui da Irlanda, para aí ele te encaminhar. Tem a Associação Irlandesa aqui de Transtornos Alimentares, que é a Bodywise, né? Tem o website deles, que aí você pode... Tem ali, I Need Help, e aí você vai lá e tem uma linha, né? Um telefone de contato, que pode ser, né? Não tenha vergonha de pedir ajuda, né? Esse que é o mais, eu sinto, mais importante. O site também do HSC. Também. Eles têm todos os sites de ajuda especializados, inclusive de saúde mental, que você pode buscar. Tanto helpline quanto específicos para a sua necessidade. Maravilha, muito obrigada. Obrigada de verdade. Nós poderíamos ficar aqui conversando por horas. Tem muita coisa para ser falada sobre isso, né? A gente está encerrando então esse episódio e eu acho que a palavra de hoje é o que você falou, autocompaixão. Autocompaixão pela nossa pessoa, né? Pelo nosso corpo, pela nossa mente. Obrigada por hoje. Obrigada mesmo. Bem legal mesmo. Obrigada, gente. Muito obrigada. Nós vamos ficando por aqui. Eu espero que você tenha gostado desse episódio. Não sofra sozinho. Compartilhe também esse vídeo com outras pessoas que eu tenho certeza que sempre tem alguém precisando de ajuda. Não esqueça de curtir, compartilhar, seguir a gente nas mídias sociais, Grupo Mulheres do Brasil.Irlanda e, é claro, o Irlanda Talk Show. Um beijo e a gente fica por aqui. Até a próxima. Beijo, tchau.